Já que apresentamos rapidamente o doutor Aldo Toschi, porque ele teve a participação aqui na pauta sobre os aquecedores nessa época do inverno. Vamos continuar, né? Mas deixa eu explicar e apresentar da forma correta. É um senhor dermatologista, a gente confia, um médico excelente, que estuda bastante, está sempre disposto a nos ajudar. E hoje a gente vai falar sobre psoríase. Eu, inclusive, pedi esse assunto assim, pincei a dedo, porque eu tenho percebido um aumento muito grande, pelo menos as pessoas estão contando mais, né? A gente percebe, não sei se tem a ver com o nível de estresse do brasileiro que aumentou. O fato é que não é incomum. E é uma doença de pele, é uma doença crônica, porém não contagiosa, o que é importante. E a gente também precisa deixar isso muito claro, porque as pessoas que têm psoríase, elas acabam sofrendo muito preconceito. Isso é muito triste. Dr. Aldo Toschi está aqui para nos ajudar. Seja bem-vindo. Obrigada pela sua presença. Obrigado, prazer. Muito bom. Prazer é nosso. Vamos lá, vou sentar aqui do seu lado para a gente conversar sobre psoríase. Então, bom tema, muito legal. É impressão minha ou está mais prevalente? Sempre foi, mas parece que tem aumentado um pouco a incidência. O inverno é uma das coisas que piora um pouco a psoríase, né? Uma vez que o sol é um fator bom para a psoríase. Tomar sol é bom para a psoríase. Então, quando as pessoas se cobrem muito no inverno, a pele fica mais seca também. O ressecamento da pele também agrava a psoríase. Existe uma certa coexistência entre psoríase e sequidão da pele. Uhum. E essa sensação de sequidão da pele leva à coceira. E a coceira gera o atrito na pele. E o atrito na pele piora a psoríase. Quer dizer, é um círculo que se retroalimenta. Chama-se fenômeno de Koebner. O fenômeno de Koebner é o seguinte: eu tenho uma placa de psoríase, ou eu tenho psoríase, tenho uma tendência a ter psoríase. Se eu ficar coçando uma região do corpo muito tempo, isso acontece muito em couro cabeludo, eu posso gerar uma lesão de psoríase onde eu não tenho nada. Uhum. Então, é uma das coisas que acabam piorando. Assim como o estresse, né? Assim como a obesidade. Hoje em dia, a psoríase está sendo vista como uma doença multissistêmica. Ela é uma doença que tem vários aspectos importantes. Imunológicos, né? E genéticos, alimentares, né? Então, a questão da insulina alta, pessoas que inflamam muito, obesidade, sedentarismo, existe a produção muito grande de hormônios inflamatórios. A insulina, o cortisol aumentam e isso acaba agravando o processo da psoríase. Puxa vida, e você vê, né? Eu falei do preconceito e você falou do sol. As pessoas com psoríase, elas acabam muitas vezes se escondendo. E não tomando sol. E não tomando sol. Ou se estão ali com sol disponível, elas estão na rua, elas se protegem, né? Com roupa comprida, com calça, porque elas não querem mostrar as suas lesões. É verdade. Esse é um fato muito importante. E a gente até recomenda o contrário. E os tratamentos clássicos de psoríase são justamente terapias que usam radiação ultravioleta A e ultravioleta B. Então, existem câmaras para pessoas que têm formas muito extensas de psoríase e que não estão vivendo na praia. Até a incidência de pessoas que estão em lugar aberto é menor. No Nordeste, países quentes, né? Por isso que, classicamente, as pessoas iam para estações termais. O que se recomenda na Europa até hoje é muito comum. O termalismo na Europa é muito comum. As pessoas ficam em invernos rigorosos, muito tempo fechados, e isso agrava muito a psoríase. Então, eles vão para os lugares quentes, vão para o sul da Europa, vão para a Espanha, vão para Portugal, vão para a Itália e vão se colocar em tratamentos termais. Então, lugares onde eles vão ficar expostos, tomando sol, aquelas areias. No final, tudo isso está muito relacionado com relaxamento e com o uso do sol. O sol traz um efeito imunossupressor na pele. A radiação ultravioleta B, ela suprime a atividade do linfócito T, que é um dos grandes gatilhos para a psoríase. Eu disse, até com base no que a gente leu, ela é de fato uma doença que não tem cura? Não tem cura. Ela tem controle, mas não tem cura. O indivíduo que tem psoríase, por tendência mesmo, ele sofre de uma série de alterações imunes no sistema imune. Eu tinha trazido algumas coisas para mostrar para vocês. Se tiverem as fotos aí já disponíveis, vão colocando aqui, porque vai ajudando a gente também a seguindo com a pauta para a gente fazer os comentários. Aqui são formas
habituais. Onde é que eu... Essas são habituais, doutor? São as formas mais clássicas de psoríase, a psoríase em placas, né? Cotovelos, né? Então, essas formas, assim, de erupções descamativas, né? Com crostas grossas, né? Imagina, a psoríase é o seguinte, imagina que a sua pele é um baralho de cartas, né? E todo dia tem que sair uma carta velha e entrar uma carta nova. A carta nova que entra embaixo do monte, empurra as demais e a de cima vai embora. Né? Existe uma troca natural. Nossa pele se renova. A cada 40 dias a sua pele é totalmente diferente. Né? Então, na psoríase é como se algum espírito de porco fosse lá, colocasse um chiclete no seu baralho, então entrasse uma carta nova e não saísse a velha. Então, é como se o seu monte fosse aumentando. Existe um processo inflamatório, tem uma série de explicações, estou querendo ser muito simplista e muito didático, não, mais mas didático. Dando para entender, é como se fosse ali um acúmulo, por exemplo, de pele morta. Acúmulo de células mortas. E essas células mortas se acumulam, imagina esse baralho muito grosso, no meio dessas células, de todo esse bloco de pele, vão se adensando restos celulares e gordura, bactérias também, fungos. E todas essas substâncias geram o quê? São microfocos infecciosos, que vão acordar o nosso organismo que vai brigar contra isso. E aí você inflama mais ainda. Então, um processo inflamatório que se retroalimenta. Aí se coça, pode contaminar. E contamina, leva a contaminação para outros lugares. A doença vai se estendendo em outros lugares, né? Bom, uma pergunta aqui de curiosa que eu sou. Se quem tem psoríase fizer esfoliação, melhora a situação? Levemente, sim. Se ela estiver dentro de um programa de tratamento, até tudo bem. Mas não pegar uma forma assim inicial, já muito intensa, e começar a fazer esfoliação, você pode até agravar, pode até inflamar mais. Porque a esfoliação, ela tira as células mortas. Sim, de uma certa maneira até funciona. Desde que a pessoa esteja tomando algum remédio, tem muitos remédios de apoio. Toda doença crônica, ela tem N tratamentos diferentes. Então, existe uma série de coisas que devem ser feitas. Uso de antibióticos, existem tratamentos com antibióticos específicos para a psoríase, não qualquer antibiótico, porque alguns antibióticos podem agravar a psoríase. Uso de pomadas à base de cortisona, de outros anti-inflamatórios, mas também não são todos e também tem que se tomar cuidado, porque o uso de cortisona, principalmente em injeções, pode fazer muito mal para a psoríase. Você pode melhorar muito e depois, quando você suprime o tratamento, piorar muito. É chamado efeito rebote. Você bota um urso para hibernar, quando ele acorda, ele volta faminto. Então, tratamentos prolongados com uso de cortisona podem ser muito ruins. Então, tudo isso tem que ser muito bem manejado, muito bem conversado. O que usa-se hoje, assim, que é o tratamento prêmio de psoríase? Existem vários tratamentos, né? Eu sou, assim, eu não sou o primeiro a aderir e também não gosto de ser o último, mas tem muitas coisas novas hoje que estão fazendo muito sucesso, só que esse sucesso às vezes também é temporário, né? Você melhora, tem drogas imunobiológicas que são muito interessantes para formas graves, que são muito usadas, mas também não é uma garantia de cura. São tratamentos muito caros, muito pesados, com efeitos colaterais, porque de uma certa maneira a ideia dos tratamentos médicos é suprimir a atividade imunológica. Quando eu suprimo a atividade imunológica, e se eu fizer isso de uma maneira muito intensa, eu posso também predispor esse sujeito a infecções. Então, há relatos de infecções até por tuberculose oportunista, ou até desencadeamento de cânceres, né? Quer dizer, toda vez que eu uso um supressor de imunidade, eu tiro aquilo que eu não quero, mas eu posso ganhar alguma coisa que eu também não quero. Então, tem que se tomar cuidado e o tratamento deve ser indicado na hora certa pelo especialista, que é o dermatologista. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, eu vim até muito por causa disso, porque recentemente eu tive algumas experiências, eu não trabalho, você sabe que eu não trabalho tanto com psoríase, meu trabalho é mais na área de câncer e na área de lasers, então eu não sou especialista em psoríase, mas a gente conhece bastante o tema, né? E eu tenho visto vários relatos de casos de pacientes que têm uma doença que deve ficar muito atenta, que é a artrite psoriásica, que é uma doença muito séria, que é uma artropatia que está ligada à psoríase. Algumas formas de psoríase não estão só na pele, elas estão também nas articulações. Inclusive é tema de dores, é motivo para dores, para mal-estar, para febre baixa, para situações muito desconfortáveis. E a pessoa às vezes não tem psoríase, ou tem uma forma mínima, uma caspinha, uma descamação nas sobrancelhas, uma forma muito leve, alterações de unhas.
Existem formas específicas nas unhas. Então, unha quebradiça, unha partida, com pequenas alterações que podem quase não incomodar a vida da pessoa, mas pode estar ligado a uma forma mais agressiva e mais interna, que é a artrite psoriática. E aí é que entra um outro médico nessa história. O dermatologista normalmente faz essa hipótese e trabalha com o reumatologista, que vai também definir se realmente é ou não um caso de artrite psoriásica. Então, esses remédios mais importantes novos, que são as drogas imunobiológicas, elas devem ficar restritas a esses casos mais graves, onde também há um acometimento de articulações. Então, dores nas costas, a articulação sacroiliaca é uma das mais acometidas aqui no final da coluna, dores nas mãos, né? Dificuldade de abrir e fechar as mãos, inflamações crônicas nas mãos, tem sempre que ser muito bem investigadas. Olha que interessante. Como é importante a gente passar num profissional, tá com problema na pele? De pele, bom, porque pode fazer o diagnóstico de uma doença que vai precisar de um outro profissional e que precisa ser tratada. Claro, claro. Essa artrite psoriática, ela tem tratamento, ela tem cura? Não, também não, porque são doenças crônicas, como todas as artrites, né? Artrite reumatoide, né? As outras... Mas aí tem um tratamento específico. Tem um tratamento específico e tem que ser feita uma combinação entre o dermatologista e o reumatologista. Então, é uma das coisas que é muito importante. E tem N remédios. Tem muitas novidades hoje em dia, tem remédios até antigos que estão sendo resgatados. Uma coisa que hoje está sendo muito vista, né, é a relação da psoríase e dessas doenças autoimunes com a alimentação, com a produção de insulina, com a obesidade, com a atividade física, com microbiota intestinal. Quer dizer, com a qualidade dos patógenos que vivem no nosso intestino. O nosso intestino tem uma série de bactérias que são normais lá e que são boas e que devem ficar lá. É por isso que tem que tomar cuidado com o uso indiscriminado de antibióticos, porque alguns antibióticos acabam com essas bactérias boas, selecionando bactérias não boas. Bactérias que podem ser ruins, que produzem toxinas que vão atrapalhar o resto do organismo, que vão atrapalhar a produção, por exemplo, de dopamina. Hoje sabe-se que o intestino tem uma grande conexão com o sistema imunológico e produz fatores mediadores químicos importantes para o nosso bom humor, para o bem-estar geral. A dopamina, né, é uma delas, por exemplo. Né? Olha, você vê, a gente vai, mas a gente volta sempre para o mesmo lugar. É alimentação, é cuidar do intestino. Você falou de dopamina, né? Eu fiz um tratamento uma época com antidepressivo e aí fui tirando, né? Fui desmamando o antidepressivo. O psiquiatra falou, agora você vai tomar esse... eu até já falei aqui para vocês, que se chama Probians, que é o que eu amo. Esse probiótico, porque agora você vai cuidar do intestino. É isso mesmo. E é impressionante porque faz a gente ficar tão bem rápido, né? É uma reação tão positiva e tão rápida. E é isso, é cuidando das bactérias boas do nosso intestino. Lógico. Que interessante. Não tem como fugir, né, gente? A alimentação equilibrada. Você falou aí da produção de insulina. A gente realmente, por mais que ame açúcar, a gente precisa de fato evitar. Eu sou uma formiga e eu toda hora puxo a minha própria orelha. A gente tem que evitar, né? Que é coisa séria. Veja, acho que na vida não existe nem o nunca, nem o sempre. Eu acho que o meio termo é bom, agora o que não pode é fazer disso uma rotina. Tem pessoas que não conseguem abandonar o hábito de tomar uma Coca-Cola todo dia. E não aceitam a Coca-Cola que seja zero. Só tem que ser a Coca-Cola normal, ou refrigerante normal, não vou falar marca, mas qualquer refrigerante é igual, um Guaraná ou qualquer um. Quer dizer, tem que ser um refrigerante diet, se for. O ideal é não tomar o refrigerante. Agora também tem o cafezinho que parece inofensivo, a pessoa toma 10 xicrinhas de café por dia e coloca 2 colheres de café ali dentro. Então adoça a água, 2 colheres de açúcar ali então dentro. Então adoça a água, já é feito com água doce, né? Então tem que tomar muito toma cuidado. O café sem açúcar, a fruta, por exemplo. Não coma manga. Não coma caqui demais, porque são frutas extremamente doces. De vez em quando pode. Aliás, caqui tá numa safra tão boa, né? Mas tem doce. Tá barato, e tá doce, tá gostoso. Que é traiçoeira, né? Porque, puxa vida, ninguém merece. É verdade. E pelo que você disse, causa um certo desconforto, não só na autoestima, que fica afetada, mas nas coceiras, né? Então, não é de coçar tanto.
ela não costuma coçar. É que quanto mais o processo avança e mais inflamado fica, ou até por questões emocionais, a pessoa acaba tocando aquele lugar, né? A língua bate onde o dente dói, né? Então, se você tem lá uma placa de psoríase no couro cabeludo, você vai estar o tempo todo querendo arrancar aquela casquinha. E é isso que vai inflamando e vai piorando, agravando o processo. Gostei dessa, língua bate onde o dente dói. Essa eu não conhecia. Gravei. É um ditado antigo. Ó, a Clê está perguntando assim, tenho psoríase no couro cabeludo, são placas enormes e eu vivo arrancando as cascas. Isso causa outras placas? É contagioso, então? Tem cura? Não é contagioso, mas ela vai piorando cada vez mais. Quanto mais ela mexer. Eu aconselho que ela não cutuque. E cura plena talvez não tenha, mas ela tem que procurar um especialista para se tratar e manter isso sob controle. Existem maneiras de tratar isso, de manter a coisa num nível aceitável. Existem shampoos, existem loções, existem tratamentos locais, infiltrações, tem muita coisa para fazer. Mas o que não deve é deixar passar e principalmente ver se ela não tem outras manifestações até mais internas, se ela tem alguma dor reumática, aquilo como eu falei, porque existe essa coexistência das duas doenças. Eu acho que é muito... Olha o alerta importante, Clê. Vê se não tem dores aí nas articulações. Articulações. Importante perceber isso, que às vezes pode estar ligado e pode ser uma artrite psoriásica. Conversa, o Dr. Reimann já veio aqui, né? Dr. Reimann, maravilhoso. Dr. Roberto Reimann precisa voltar para meu colega de turma. Eu descobri outro dia que vocês se conhecem. E é inteligentíssimo. O Reimann é maravilhoso, é um cara espetacular. Ele é o reumatologista com quem eu discuto muito esses casos. Perfeito. Obrigada, Clê, pela sua pergunta. Vamos para a próxima. Clarice, depressão pode causar psoríase? Pode sim. Hoje tem se discutido cada vez mais a inter-relação entre os estados emocionais e a psoríase. Todo mundo sempre atribuiu, é uma questão emocional. Não é só emocional. Quer dizer, se a pessoa não tiver uma tendência genética para ter, existem anticorpos de histocompatibilidade, chama-se sistema HLA, que a pessoa tem ou não tem. Se a pessoa não tem essa tendência genética para isso, ela não vai ter psoríase. Pode ficar, senão todo mundo teria, porque todo mundo já ficou estressado, todo mundo já ficou deprimido, né? E nem todo mundo desenvolveu psoríase. Então, assim, agora, os indivíduos que têm psoríase pioram quando estão deprimidos. Então, inclusive tem medicamentos para depressão que podem ser usados na psoríase. Isso que eu ia te perguntar. Outra abordagem também. Os medicamentos para depressão podem ajudar no tratamento e controle da psoríase? Podem. Existem vários estudos mostrando drogas para depressão, para compulsão, que podem ser misturados no esquema terapêutico e o médico pode adotar essa conduta e ter melhoras incríveis. Hoje mesmo, antes de vir para cá, casualmente, eu tive com um paciente que não é meu paciente, a esposa dele é minha paciente, e ele lutou muito tempo com psoríase, uma forma grave. Quem trata dele é um outro colega e ele me relatou, eu até tirei, ele me deu umas fotos dele de antes e depois. Ele teve um quadro assim, dos mais graves que eu já vi. Fez todos os tratamentos possíveis e imagináveis. E ele recuou, deu um passo atrás e está usando um tratamento mais antigo de psoríase, que a gente já usava antes, que é a sulfona, com um antidepressivo, com um remédio usado para compulsão, até para vícios. E ele está ótimo. Quer dizer, então assim, a gente ouve relatos disso no dia a dia. Hoje, coincidentemente, eu vi um caso desse. Olha que interessante. Eu acho que as pessoas associam muito porque os primeiros episódios, às vezes, acontecem numa crise de depressão, numa crise de ansiedade, exatamente. Né? Talvez esteja lá pequenininho e você exacerba isso com essa depressão, com essa ansiedade. Você falou que é uma questão genética, porém não hereditária. Ou é hereditária? Pode ser hereditária também. Pode ser hereditária. Sendo genética, pode ser hereditária. Agora, tem esses outros gatilhos, né? Infecções, obesidade, diabetes. A baixa imunidade pode fazer ela vir. A condição sine qua non para que a pessoa tenha psoríase é ter realmente uma genética propícia. Agora, tem os gatilhos que são os indutores, né? Obrigada, Clarice, pela sua pergunta. Vamos lá para a próxima pergunta, aprendendo aqui sobre psoríase. Se você ainda não mandou a sua, vai lá que dá tempo. Josefina, a pessoa que tem psoríase tem que tratar a vida toda ou só quando aparecem as manchas? Então, depende muito da magnitude do processo, né? Eu acho assim, se é uma coisa leve que você resolve bem durante um mês ou dois de tratamento,
Eventualmente, eu já vi casos que a pessoa ficou bem, não desencadeou mais. Mas eu acho que tem que ficar sempre vigilante. Agora, tem casos que a pessoa vem tendo um caso grave, e se você consegue uma remissão boa, eu acho que é bom fazer uma manutenção. Todo tratamento tem uma manutenção e muitas vezes é preconizado que se faça essa manutenção para evitar que volte. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu tive uma descamação aqui, bem aqui aqui como fala? Aqui é o que é fronte? Recesso frontal. Uhum. E aí, na época, isso quando eu tinha meus 15 anos de idade, a dermatologista falou que era uma psoríase, me receitou um negocinho chamado Clob X até. Então, E aí nunca mais eu tive. Eu não sei se era psoríase ou era, mas então, às vezes não, porque existe um espectro de... a psoríase, ela está muito relacionada também com a dermatite seborreica. Existe uma outra doença, que é a dermatite seborreica. Provavelmente você teve uma dermatite seborreica. E a dermatite seborreica, ela é considerada uma forma mínima de psoríase. E você trata, e muitas vezes a dermatite seborreica tem uma evolução muito mais benigna. Uhum. É isso que deve ser bem, principalmente em couro cabeludo e na região das sobrancelhas e nos cílios. Existe uma forma que é considerada dermatite seborreica, que em alguns pacientes assume uma forma psoriática. Então, o indivíduo que tem psoríase, quando faz dermatite seborreica, ele faz uma seborreia mais forte. Agora, você vê como é importante a gente não ter preconceito, muito pelo contrário, dar acolhimento para quem tem psoríase, porque não é uma escolha, gente, né? E não é uma condição ligada a absolutamente nada que tenha relação com o controle pessoal de cada um. Acontece. Claro. A pessoa geneticamente tem ali esse gene para que isso aconteça. Como tantas doenças, né? Como muitas doenças a gente ainda não conhece exatamente todos os fatores causais, mas quase toda doença tem esse comportamento, né? Perfeito. Nossa produção tem alguma pergunta? Tem algum alimento que pode piorar a psoríase? Não, eu acho que nada. Eu não considero isso ligado ao alimento. Eu diria o seguinte, quem tem psoríase deve evitar os excessos. Álcool, gordura, açúcares, né? Eu acho que é isso, mas nada em específico. O peixe, o pessoal do norte do Brasil, do Nordeste, fala sempre no peixe remoso. Quem é do Nordeste sabe esse termo, né? Peixe remoso, peixe de água doce que tem muita gordura. Esses peixes, eles dizem que faz mal para tudo. Não pode comer peixe remoso depois do parto, não pode ter quem tem psoríase, quem teve câncer, não deve comer nada com gordura, que é aquela gordura do peixe. Mas não, inclusive a gordura do peixe é rica em ômega 3 e isso também inclusive é um dos tratamentos que é usado até para psoríase, vitamina D e os radicais de ômega 3. Olha que maravilha. Só mais uma dúvida aqui. Você disse que é bom tomar sol. O paciente com psoríase, ele pode ter uma vida normal de sol? Não, pode. A minha vida, por exemplo, de sol, que tem gente que fala que toma sol só no horário permitido, mas eu vejo a praia lotada o dia inteiro, né? Mas a pessoa pode ficar o dia inteiro na praia, passando protetor e tá tudo bem? Então, eu acho assim, se a pessoa tem psoríase, ela pode até não usar protetor solar num certo momento, né? Então, vai para a praia logo cedo. O sol da manhã é um sol rico em UVA. O UVA é antisséptico. Então, você tem uma infecção na pele, ela melhora. Pode ver que quem vai à praia tem umas espinhas, melhoram as espinhas, né? Por quê? Aquele pus com a água do mar e o solzinho da manhã, aquilo desinflama. Então, tem uma ação antisséptica. Então, um pouco de sol da manhã não faz mal para ninguém. Maravilha. Então, Doutor Aldo Toschi, depois, lá pela meio-dia, aí você tem o sol UVB, que é muito importante para fazer vitamina D. Se você tomar 15 minutos por dia desse sol, não vai te fazer mal. E quem tem psoríase precisa desse sol. Agora, vai passar o dia inteiro na praia, aí usa o protetor. Porque aí depois disso você já vai começar a entrar na seara do câncer, né? Aí vamos mudar de enfoque. E esse é um assunto sério, né? Você disse que é uma das suas especialidades. É que a gente trabalha mais, né? A gente trabalha bastante com isso, né? E a incidência é agora, gigante. Mesmo o câncer, né? Não é a pessoa teve câncer de pele, ela não é proibida de tomar sol, ela tem que evitar o excesso de sol. Quem tem câncer é quem passa a vida no sol. É o trabalhador rural, é o pescador, ou o surfista, né? Que fica o dia inteiro na praia. Isso é ruim. Verdade. Bom, tá bom? Doutor Aldo Toschi é dermatologista, também tem os tratamentos de laser maravilhosos para a mulherada aí que gosta de se cuidar. Ele está no Instagram, Aldo Toschi Dermatologia, no Face a mesma coisa. Entrando lá no Aldo Toschi Dermatologia, você já tem o contato e fica fácil para você marcar uma avaliação, cuidar de você.
E lembrando aí do alerta que o doutor Aldo deixou em relação à artrite psoriática. Algum recadinho final, doutor? Não, eu queria agradecer a oportunidade, é sempre bom conversar com você. Você dá um espaço muito bacana para a gente levar isso de modo claro para o público, porque é difícil acontecer isso na imprensa. Muito obrigada, eu fico muito grata. Obrigada. Tchau, querida. Até a próxima.